e o Caetano. Chegou a hora mesmo agora no Bom Dia Fox de falar sobre o São Paulo. Porque o São Paulo tem um grande desafio nesse campeonato brasileiro, vai ter que virar alpinista. Tem que escalar a tabela de classificação do brasileiro. Um gigante à beira do precipício. Aliás, um gigante dentro do precipício. Essa é a situação do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Na penúltima colocação, com apenas 23 pontos, o tricolor do Morumbi só está à frente do Atlético Goianiense na tabela. E se muitos acham que a performance da equipe dentro de campo melhorou depois da chegada de Dorival Júnior, não é o que os números dizem. Só para falar da defesa, desde a chegada do novo comandante, foram 19 gols sofridos em 10 partidas. O São Paulo tem a quarta pior defesa da competição até agora. Levou 33 gols. Tem acontecido um fato com o São Paulo que todo momento que nós tomamos um gol, ele vem logo em sequência um segundo gol. Isso daí acaba desarticulando, né, toda e qualquer situação. Lá na frente a coisa também não está tão boa assim. A equipe do Morumbi tem o 8º melhor ataque do campeonato. Mas o que fazer para atingir o sonhado equilíbrio? Naturalmente, quando você não tem esse momento a seu favor, você tem que trabalhar muito mais e estar muito mais atento do que naturalmente acontecia. A situação é realmente complicada. Para se ter uma ideia, na mesma rodada do ano passado, outro gigante, o Internacional, que acabou rebaixado pela primeira vez na história, tinha um pontinho a mais do que o São Paulo, que ocupava a 17ª posição, 2 acima do tricolor do Morumbi. Buscar arrumar algo a mais nesses últimos 16 jogos que restam. Mas para virar esse jogo e evitar um vexame histórico não tem jeito. É vencer e vencer para primeiro sair e depois se afastar de vez da zona do rebaixamento. O que mais me preocupa nisso tudo é que o discurso, a gente já falou aqui no Bom Dia, né? O discurso é muito parecido com aquele discurso que a gente acompanhava no ano passado, lá em Porto Alegre, no Beira-Rio, do Internacional. Parece que se repete no São Paulo, né? E a cada sequência de jogos, o time patina, não sai do lugar. Vamos saber se ele vai patinar na sequência, então, porque ele vem patinando. Aí, mano, daqui pra frente a pressão aumenta, fica cada vez mais fácil do time dar aquela derrapada, né? De olho na sequência do São Paulo, nessa reta de Campeonato Brasileiro. Mano, vamos ping-pong? Bora! São Paulo em casa recebe a Ponte Preta, já no próximo, sem ser esse final de semana, ou outro, no dia 9. Ganha. Ganha São Paulo? Ganha São Paulo. Tô contando aqui, 3 pontos, vai lá. Boa, Calheiros. Aí depois joga fora de casa, vai lá no Barradão, jogar contra o Vitória. Vitória, aquele mesmo que fez o Corinthians amargar sua primeira derrota. São Paulo, de maneira heróica, empata o jogo. Empata 4 pontos. Aí ele volta pro Morumbi, pra casa, a galera fazendo aquela festa na entrada, na saída, no treino e recebe o todo-poderoso Timão, líder e gordinho na ponta da tabela. Empata o jogo, Lívia. 5 pontos. Empata o jogo. Boa, depois o São Paulo tem pela frente o Leão, também no Morumbi, casa cheia, festa na arquibancada, aquele auê todo lá no Morumbi, porque a galera tá dando uma força pro São Paulo. Aí vai ser aquele negócio, 3 jogos sem perder, embalou. Ganha do Sport. 8 pontos, 8 em 12, mais de 50% de aproveitamento. O retrospecto, o São Paulo ainda não apresentou isso daí nesse Campeonato Brasileiro. Mas agora é a hora, Calheiros. É como se fosse a São Silvestre, é a hora da subida da consolação, sabe? A gente não sabe não, porque nem eu nem o Calheiros temos o pique, nem o fôlego pra Não, também não, só subir a consolação de carros. Eu também. E olhe lá. Hoje a pontuação de São Paulo, coloca aí a classificação do Campeonato Brasileiro pra gente. Sei que tá na mão aí, só pra gente fazer um exercício aqui, pra gente ver, a gente projetar onde poderia passar esse São Paulo se confirmar esse aproveitamento aí do Mano. 8 pontos, vamos lá. Vitória na Ponte Preta, empate em Salvador, empate no Clássico e vitória no Sport. Bom, 4 jogos de vencibilidade. Enquanto a classificação não pinta esse retrospecto monstro, tem o lateral monstro, tem o retrospecto monstro também. Vamos ver, gira aí a página. Vamos virar a página, porque nessa primeira página o São Paulo não figurou. 23 com 8,31.
vai para a primeira página. Aí tem que combinar com os adversários. Tem que mandar um recado pro esporte. Porque olha só, para chegar a 31, teoricamente, a Ponte Preta precisaria aí de 2 rodadas. Né? Olha a diferença. São Paulo, para chegar a 31, dando tudo da maneira como o Mano está projetando, seriam 4 jogos. E eu acho que o São Paulo não vira para a primeira página, não. Eu também acho que não permanece vira, na segunda. Eu acho que permanece. Depois você vai ter que dar uma analisada melhor nos próximos jogos, Mano. Olívia, para você ver como é difícil a vida do São Paulo. Tá fácil porque não. 23 pontos, e se a gente pegar o número de vitórias, são apenas 6 vitórias, a escalada vai ter que ser ninja. E tem outro detalhe para complicar ainda mais esse Z4 de São Paulo. Recorde negativo do São Paulo. Na história de São Paulo, é o período em que o time mais tempo permaneceu com a corda no pescoço. Tá lá, São Paulo tem números de recorde de rodadas na zona do rebaixamento. 2017, Mano, 10 rodadas. 2013, quando foi o ano mais tenebroso, Muricy Ramalho foi contratado para tirar dessa situação. Chegou para salvar o São Paulo e salvou, né? Foi. 2013, 8 rodadas. 2006, 5. 2008, 2. 2009, 1. Isso é o reflexo do que a gente vem falando. Troca de técnicos, administração de São Paulo, toda a crise política, porque veio de mal a pior de 2009 para cá, né, Mano? Com certeza, Lívia. E isso serve talvez para que os dirigentes do São Paulo façam uma reflexão, porque a incompetência administrativa está refletindo dentro de campo. Inclusive, nesse próprio ano, a efetivação do Rogério Ceni como treinador, no momento que ele não tinha nem experiência para tal, eu acho que contribuiu e muito para que o São Paulo chegasse nesse estágio agora. Porque se a gente parar para analisar em termos de contratação, as contratações elas foram feitas. O time de São Paulo ele tem jogadores de qualidade. Eu repito aqui, você tem Jusilei, você tem Petro, você tem Hernanes, você tem Lucas Prato, você tem o Rodrigo Caio, que hoje, tudo bem, não está jogando bola, mas é um zagueiro com potencial, é um cara que todo mundo elogiou durante muito tempo. Então, o time do São Paulo não é um time ruim, não é um time para estar onde está. Eu acho que demorou demais para agir essa diretoria do São Paulo, e através da figura do Leco, que é um presidente extremamente omisso e ruim. O Leco é ruim como presidente. Eu acho que... Mas ele disse que não tem responsabilidade nenhuma, nem ele, então. nem a diretoria do São Paulo. Ah, você não tem, Leco? Eu tenho, então. Se você não tem, quem tem? Eu? Você tá de brincadeira. Você é um fiasco como presidente, Leco. Tudo bem que você não vai entregar o bastão agora, porque eu acho que você nem deve fazer isso, porque o campeonato tá acontecendo, e você, se fizesse isso, seria até covarde, mas eu acho que no final do ano seria realmente louvável se você entregasse o bastão, entrega o teu boné, fala, me desculpem, eu não soube administrar um time do tamanho do São Paulo. Eu acho que você deveria fazer isso. Se você de fato é São Paulino e gosta do São Paulo, não custa nada dar o braço a torcer, fala, eu não me sinto capaz hoje para comandar um time do tamanho do São Paulo. Mas se o São Paulo cair, digamos que o São Paulo caia, você não acha que é bom ele ir para a Série B junto com o São Paulo e pagar a conta com o time, não? Ah, eu acho que não, Lívia. Não? Eu acho que não. Porque para alguns clubes a Série B serviu como um divisor de águas. O Corinthians foi um exemplo disso. O Atlético Mineiro foi um exemplo disso. Eu acho que vale a pena, talvez ali quando você cai para uma Série B, fazer o que aconteceu com o Corinthians. Por mais que o presidente na época do rebaixamento já era o Andrés, mas quem culminou com aquele trabalho ridículo, que inclusive foi aquela parceria com um fiasco também com a MSI e tudo mais, foi o próprio Alberto do Alib. Ninguém credencia ao Andrés o rebaixamento do Corinthians, e sim ao Alberto do Alib. Então, quando você tem realmente uma queda, que é uma mancha na história do clube, você tem que ter ali talvez aí um fator novo. Não adianta você colocar não adianta colocar Vamos renovar então as notícias do São Paulo? Vamos lá. Renovar não, atualizar, né? Vamos ver se o torcedor, depois dessa explanação aqui, o torcedor tá preocupado, né? Como não? Mais ainda, que a situação é para tirar o sono realmente. Mas vamos para lá, vamos pro CT da Barra Funda. Álvaro Loureiro está lá na beira do campo. Treinamento começando, terminando. Com a situação da atividade do São Paulo nessa manhã aí, seja bem-vindo ao Bom Dia Fox, Álvaro. Olá, Calheiros, bom dia para você, para a Lívia, para o Mano, para todo mundo que acompanha o programa. Treinamento terminando aqui no São Paulo, né? Os últimos minutos da atividade comandada pelo Dorival Júnior. A reapresentação do time depois da derrota, né, diante do Palmeiras no clássico do fim de semana, 4-2. São Paulo na 19ª colocação, né? Penúltima colocado do Campeonato Brasileiro com 23 pontos. Os jogadores estão deixando o gramado aí nesse momento. O São Paulo, que não tem 3 jogadores, né, nesse início de preparação para o duelo contra a Ponte Preta, que vai ser disputado só no outro fim de semana, 3 jogadores servindo suas seleções nas eliminatórias sul-americanas, o Arboleda,
o Cueva e também o Rodrigo Caio. Dos três, só o Arboleda é problema para o Dorival Júnior. Ele está suspenso desse jogo contra a Ponte Preta, não vai atuar. O Dorival Júnior vai ter que escolher aí um substituto, um companheiro para o Rodrigo Caio na zaga do São Paulo. Nesse momento, poucos jogadores aqui no gramado. O pessoal está saindo, deixando o campo aqui. Os goleiros ainda estão trabalhando ali do lado. O São Paulo, gente, que hoje teve uma notícia boa, né? O Prato não está aqui no gramado, não trabalhou com os jogadores, mas está no CT da Barra Funda, está no Refis, fazendo um trabalho leve, bicicleta, apenas um pezinho, uma academia. Ele deve seguir essa programação até o fim de semana. Amanhã à tarde vai fazer um teste de concussão, né? Para saber como é que ele está se recuperando daquela pancada no clássico contra o Palmeiras. Deixou o campo, o gramado, o estádio de ambulância, mas se recupera bem na segunda-feira. Já deve treinar normalmente com o elenco. E para a gente finalizar, né, o noticiário do São Paulo aqui nessa quarta-feira de reapresentação, nessa terça-feira à noite, por volta das 11 horas, houve uma pichação num dos muros aqui do CT da Barra Funda, uma mensagem de protesto, algo como a torcida apoia, mas a paciência acabou. A torcida do São Paulo que vem comparecendo nos jogos, dando aquela força mesmo com o time nessa situação. No último sábado, inclusive, foram em grande número, né, para o estádio do Morumbi no treino aberto antes do jogo contra o Palmeiras. O torcedor já começa a mostrar uma certa indignação, uma certa insatisfação com esse momento do time. Eu volto aí com vocês para o estúdio. Agora mais essa ainda, hein? Porque o torcedor do São Paulo tem sido um capítulo à parte. A gente fica com as imagens ao vivo aí, os jogadores, deixando em clima tranquilo, né? O gramado no CT da Barra Funda, terminando a atividade, já a entrevista coletiva aqui no Bom Dia Fox. Valeu, Álvaro Loureiro. Agora, esse detalhe, né? Live e Mano, se não bastasse tudo isso que a gente levantou aqui, tem um torcedor, que até agora a postura do torcedor do São Paulo é referência, né? Lotando o Morumbi, apoiando o time, mas chega uma hora que a indignação toma conta, né? Só não pode descampar para a violência, né? Mas eu acho que a torcida do São Paulo tem tido uma postura exemplar, Calheiros. Eu acho que nesse momento complicado, não adianta o torcedor, Lívia, chegar e começar a quebrar tudo, invadir CT, sabe? Meter o dedo na cara de jogador. No momento que já é ruim, quando você potencializa com críticas excessivas, tende a ser pior. A torcida do São Paulo colocou mais de 20 mil torcedores aí para assistir um treinamento às vésperas do jogo contra o Palmeiras. Eu acho que a torcida do São Paulo tem que continuar assim. Por mais que o time hoje não esteja correspondendo dentro de campo, a torcida do São Paulo não pode virar as costas para o clube. A torcida do São Paulo agora precisa dar um incentivo para o jogador, mesmo não acreditando, mesmo sendo difícil de chegar e aplaudir o cara. Você olha lá, por exemplo, o Edmar na lateral esquerda e fala, meu Deus do céu. Não, mas Edmar, vai lá, torço por você, acredito em você. Tem que dar uma moral pro cara, porque se não fizer isso, a tendência é piorar. Um cara que já é ruim, um cara que não tá jogando bem, quando criticado de maneira exaustiva pela própria torcida, tá na cara que ele vai jogar pior ainda do que já tá apresentando no futebol. Até o toque simples fica complicado na hora de distribuir a bola. Agora, você deu os parabéns pro torcedor de São Paulo. Foram 18 mil presentes no Morumbi e com uma ação muito legal do clube. Nesse treino, eles arrecadaram 18 toneladas de alimento e distribuíram, né, cederam esses alimentos para a Cruz Vermelha. Então, ou seja, tá de parabéns de ponta a ponta o torcedor de São Paulo, que sim, tem que empurrar o time, já que o assunto sempre relacionado ao time é o rebaixamento. Vamos colocar aqui na tela o ranking do rebaixamento. E aí fica difícil da gente tentar arrumar um jeito de motivar o torcedor, Calheiros, mas a gente vai tentar. Números de rodadas na zona de rebaixamento dos grandes, desde 2003, quando o Brasileirão virou pontos corridos. Começamos com o Botafogo lá atrás. Ficou o primeiro lugar, né? 95 rodadas. 95 Isso aí é na era dos pontos corridos, desde 2003, desde que o Brasileiro virou pontos corridos. Ou seja, Botafogo passou nesse período, quando disputou a Série A do Campeonato Brasileiro, 95 rodadas na zona do rebaixamento. E a gente está aqui mais ao vivo aí, ó. Vamos interromper rapidinho o ranking, que imagem importante. Lucas Prato, depois daquele susto, aquele choque lá no Allianz Parque, no clássico contra o Palmeiras, olha ele aí, ó. Voltando às atividades, está batendo um papo com o Dorival Júnior. Legal, né? Alivia bastante, né? Ver o Lucas Prato bem, ali, ó, com tênisinho para correr e vai para atividade, hein, Lívia? Que bom, que bom. Essa imagem é muito legal. Preocupou, foi uma pancada forte. Ele bateu a cabeça no joelho do Hernanes. O Hernanes bateu o joelho na cabeça dele. Foi para o hospital, ficou em observação, é o procedimento padrão. Mas tá lá o Urso, já vestindo a camisa do São Paulo,
Show de bola. O Álvaro Loureiro tá no CT e aproveitou com a equipe do Fox Sports para fazer esse registro. Legal. Vamos lá voltar para o rebaixamento. Um alívio para a torcida do São Paulo. Olha a notícia boa aí. A notícia boa, tá vendo, pessoal? Vale a pena esperar? Olha aí, ó, grande esperança. O Lucas Prato, esse cara joga muito. Pontos corridos, nós temos aí o Botafogo e o Vasco. Colocar já. Olha só, o Atlético e o Flamengo foram os times que mais sofreram na zona da degola. Atenção, Flamengo. O Flamengo é um time que nunca caiu. Nunca caiu. Mas, nesse período, 80 rodadas na zona do rebaixamento. Como gosta de cutucar o perigo, hein, mano? É verdade, Calheiros. O Flamengo aí surpreende com esse número alto, hein? Namorou e na hora deixou a noiva no altar, não rolou o casamento. Mas a noiva que ninguém quer casar. Ainda bem, né? Ninguém quer. Essa aqui tá mais pra casar com a sogra. O Internacional, que caiu agora pela primeira vez na sua história, sofreu menos. 16 vezes, né? 16 rodadas na zona da degola. Cruzeiro com 24, aparece São Paulo agora com 30, naquele retrospecto negativo de 2009 pra cá. O São Paulo também vem paquerando, mandando WhatsApp pra Série B esse ano. Gostei dessa. Mandando WhatsApp pra Série B, olha. É, o famoso vai que cola. Você vê que sina do Internacional, né? Outro time que jamais tinha caído, tinha sido rebaixado em sua história pra Série B. E se a gente pegar, ó, 16 rodadas. Ó o Grêmio. Você coloca na conta toda do ano